É amplamente sabido que nossos smartphones escutam nossas conversas, e muitos creem que o governo age de formas não totalmente transparentes. A falta de transparência sobre a Covid e as circunstâncias da morte de Jeffrey Epstein alimentaram teorias da conspiração, muitas das quais carecem de evidências substanciais para sustentá-las. Mas além desses problemas amplamente conhecidos, existem inúmeras conspirações menos conhecidas, que são tão aterrorizantes que só podemos esperar que elas não sejam realmente reais. Isso está prestes a ficar interessante, então prepare-se, acenda as luzes e aproveite. O método de parto de golfinhos que confere hiperinteligência aos humanos foi encoberto. Os golfinhos são considerados alguns dos animais mais inteligentes, exibindo habilidades cognitivas que os diferenciam de outras espécies. A inteligência deles é evidente em seus métodos sofisticados de comunicação e em sua capacidade de usar ferramentas. Conhecidos por serem brincalhões e amigáveis, os golfinhos formaram laços especiais com os humanos e podem ser treinados para realizar diversas tarefas. Vários projetos de terapia assistida por golfinhos já existem e mostraram melhorias em condições humanas como autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, microcefalia e possivelmente até mesmo na cura de tumores. Os golfinhos têm uma estrutura especializada chamada melão, uma lente oleosa abaixo de suas testas. O melão é piezoelétrico, semelhante aos cristais de quartzo. As vibrações sonoras geram campos eletromagnéticos que podem promover cura nos humanos. Estudos sobre a intensidade sonora e dados elétricos de golfinhos revelaram que seus sons podem afetar a frequência e potência das ondas cerebrais. Os sons dos golfinhos, ao ressoarem dentro do corpo humano, podem afetar as funções corporais, influenciar o DNA, ativando ou desativando genes específicos e ter um efeito direto em nossa fisiologia. Os benefícios da terapia com golfinhos são bem conhecidos. No entanto, existe outro benefício que os golfinhos podem trazer aos humanos, que até agora foi mantido em segredo. O obstetra russo Iga Chavovsky auxiliou em mais de 20.000 partos subaquáticos e, através de suas experimentações com golfinhos, descobriu inadvertidamente algo que poderia mudar o mundo nos próximos anos. Em 1979, a filha de Iga foi uma das primeiras a ter um parto moderno na água e ela vivenciou um evento notável. Iga e sua equipe a levaram ao Mar Negro para um parto subaquático. Enquanto se preparavam para o parto na água rasa, 3 golfinhos apareceram de repente, afastaram todos e tomaram o controlo. Eles escanearam o comprimento do corpo da mãe usando sonar, relaxando tanto a mãe quanto a criança, permitindo um parto indolor e sem medo. As parteiras humanas presentes ficaram compreensivelmente chocadas com esse acontecimento, levando ao surgimento da prática conhecida como obstetrícia de golfinhos. Mas relaxamento e alívio da dor não foram os únicos benefícios de dar à luz com golfinhos. Em casos documentados da Rússia, crianças nascidas com a ajuda de golfinhos mostraram características excepcionais. Muitos alegam ter 150 considerado faixa de gênio, além de estabilidade emocional e boas características físicas. Disse que essas crianças exibem habilidades superiores em várias capacidades, adaptando-se à água como seu ambiente natural e exibindo uma inteligência aprimorada. Então, isso é apenas uma coincidência? Ou os golfinhos possuem habilidades únicas que podem ser transferidas aos humanos? Os golfinhos possuem cérebros maiores que os humanos, o que indica sua alta inteligência. Eles utilizam uma linguagem complexa, capaz de criar até 1 trilhão de palavras, usando no mínimo 4 sons simultaneamente. Seus cérebros maiores têm mais células e conexões que os ajudam a pensar melhor. Eles podem ouvir 280 kHz, enquanto os 20 kHz. Os golfinhos lembram de até 12 itens a curto prazo, já os humanos geralmente recordam cerca de 7. A linguagem avançada e habilidades de sonar dos golfinhos permitem que eles se comuniquem e interajam conosco de forma impressionante. Imagine se uma inteligência superior se manifestasse em forma humana. Mas isso já foi feito na Rússia? Foi descoberto algo que pode tornar a próxima geração super-humana? E se for verdade, isso é positivo ou potencialmente desastroso? Atualmente, há apenas um centro oficial de parto na água, assistido por golfinhos no Havaí, mas não se sabe se algum parto de fato ocorreu lá. Não sabemos o que os russos estão tramando. Nenhuma nova informação foi divulgada sobre isso. O que você acha disso?
O voo 93 foi abatido pela Força Aérea Americana. Os eventos de 11 de setembro de 2001 na América estão indiscutivelmente gravados em nossa memória coletiva. As imagens arrepiantes das torres em chamas são inesquecíveis. Naquele dia, quase 3.000 vidas foram tragicamente perdidas, quando, de acordo com a história oficial, terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais, colidindo-os em alvos-chave por todo o país. Porém, mal a poeira havia assentado e teorias da conspiração já começavam a surgir. Quase 25 anos depois, essas teorias ainda ressoam em nosso mundo digital, impulsionadas por aqueles que desafiam a narrativa oficial. Uma das conspirações mais convincentes envolve o voo 93, o último avião sequestrado a cair. A versão oficial alega que terroristas derrubaram o avião na Pensilvânia após uma revolta dos passageiros. Foi o único avião que não atingiu seu alvo, provavelmente um edifício federal em Washington, Distrito de Colômbia. Embora todos a bordo tenham morrido, as ações corajosas dos passageiros salvaram muitas outras vidas. No entanto, um número crescente de teóricos da conspiração desafia a narrativa oficial, alegando que a Força Aérea dos Estados Unidos da América derrubou a aeronave sob ordens do governo. Vamos dar uma olhada em seu raciocínio e ver por que muitos acreditam que há alguma verdade nesta afirmação. Na manhã de 11 de setembro de 2001, os 3 primeiros voos sequestrados já haviam partido quando o voo 93 decolou do Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, a caminho do Aeroporto Internacional de São Francisco, a bordo com 37 passageiros, incluindo 4 terroristas e 7 membros da tripulação. Durante o voo, a tripulação soube de outros aviões sequestrados, mas não conseguiu impedir que os terroristas assumissem o controle do seu avião após invadirem a cabine às 9h20 e 8h46 minutos depois da decolagem. O gravador de voz da cabine registrou os últimos 30 minutos de terror. O terrorista redirecionou a aeronave de volta para seu alvo, provavelmente Washington, Distrito de Colômbia. Durante aproximadamente 30 minutos, passageiros e tripulação fizeram ligações urgentes para autoridades e familiares. 10 passageiros e 2 tripulantes conseguiram se comunicar, informando familiares, amigos e outras pessoas sobre o sequestro do avião e a ameaça de bomba a bordo. Alguns passageiros relataram planos de reagir e retomar o controle do avião. A revolta dos passageiros começou às 9h57. Como resultado, o avião mudou seu curso original, enquanto os sequestradores lutavam com os controles e resistiam aos passageiros. Após uma luta corajosa, eventualmente o avião caiu em um campo vazio em Stony Creek, Pensilvânia, às 10h03 da manhã. Logo após a queda do voo 93, testemunhas relataram ter visto um pequeno jato branco voando baixo sobre o local do acidente. A presença do jato fez teóricos afirmarem que o voo 93 foi abatido por um caça americano. Destroços do avião acidentado, como o motor, foram encontrados a quilômetros do local do acidente. Moradores próximos ao lago Indian, a 6 milhas de distância, relataram pescar destroços na água. Teóricos afirmam que tais distâncias só ocorreriam se a aeronave desintegrasse em grandes altitudes, provavelmente por ser atingida por um míssil teleguiado por calor. As alegações ganharam força quando o coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos da América, Don de Grand Prix, apareceu no Alex Jones Show e afirmou que o Major Rick Gibney recebeu ordens para abater o voo 93, o que fez às 9h58 após disparar 2 mísseis Sidewinder contra a aeronave. Foto tirada por um morador local após queda de avião. Algumas teorias da conspiração afirmam que a foto é falsa. Eles afirmam que a cor da nuvem não corresponde ao que normalmente seria produzido pela queima de combustível de jato. Além disso, eles notam que a nuvem é muito pequena, mal posicionada, e se parece mais com a explosão de uma detonação de munição do que com um acidente de avião. Eles creem que a falsificação faz parte de uma complexa dissimulação do governo para esconder que o avião foi abatido. Como mencionamos, vários passageiros e tripulantes ligaram para seus entes queridos após perceberem que o avião havia sido sequestrado. Essas ligações foram fundamentais para reconstituir os eventos no voo, e os áudios revelaram a história da revolta heróica dos passageiros, que por fim derrubou os sequestradores em um campo. Porém, alguns teóricos alegam que essas ligações foram encenadas por atores para corroborar a narrativa do governo e encobrir a afirmação de que o voo 93 foi abatido. Eles alegam ser impossível obter sinal de telefone em altas altitudes em um avião,
questionando como essas ligações foram feitas. Uma dessas ligações foi feita por Edward Felt, que discou 911 do seu celular no banheiro traseiro. Ele conseguiu falar com o despachante e várias reportagens sobre a ligação. Felt relatou ouvir uma explosão e ver fumaça saindo de um local indeterminado no avião, levantando novamente alegações de que a aeronave havia sido atingida por um míssil. Outra sugestão é que a revolta dos passageiros teve sucesso, e pilotos entre os passageiros haviam virado o avião e estavam voltando para o oeste para um pouso em Pittsburgh, mas porque os passageiros descobriram sobre o suposto complô do governo, eles foram abatidos para mantê-los em silêncio. Outra visão sobre o êxito da revolta, no voo 93, é que a aeronave pousou em Ohio e um avião distinto se envolveu no acidente na Pensilvânia. Inicialmente, um relatório de notícias identificou erroneamente um pouso em Cleveland para o voo 93, mas isso foi posteriormente esclarecido como referente ao voo Delta 1989 e retratado. Mas isso não impediu as conspirações. Vale ressaltar que todas essas teorias foram explicadas ou descartadas como impossíveis. Não desejamos desrespeitar as famílias e amigos das vítimas do 11 de setembro. Nosso objetivo é fornecer a você as informações disponíveis para que forme sua própria opinião. Seja qual for a verdade, nossos pensamentos sempre estarão com aqueles afetados pelos terríveis eventos de 11 de setembro de 2001. O governo matou Andy Dawson depois que ele viu um gigante. Recentemente, o TikTok virou um fenômeno mundial, atraindo diversos usuários que compartilham uma grande variedade de conteúdo. Andrew Dawson, conhecido como Andy Capid, não era exceção. Dawson postou vídeos mostrando sua rotina diária no Canadá. Contudo, a vida de Dawson mudou radicalmente em 9 de abril de 2022 ao dirigir com um amigo próximo ao Pico Whistler, em Alberta, no Canadá. Enquanto dirigiam, Andrew notou algo estranho na crista. Curioso, ele convenceu o amigo a parar o carro para dar uma olhada. Acreditando ter presenciado algo extraordinário, ele filmou a figura que estava na crista e postou em sua página do TikTok com a legenda: "É um gigante." Dê uma olhada. O que é isso? Uma pessoa, cara. Não, sério, pare o carro, pare o carro. Não. É uma pessoa parada ali, não é não, cara. Você viu o que eu vi agora? Você vê o quão longe isso está? Quão longe eu tenho que dar zoom? Você sabe o quão difícil é manter a mão firme? Se este vídeo viralizar, ou alguém me compra um maldito helicóptero para chegar lá em cima. O vídeo viralizou e, motivado pela intenção, Dawson resolveu investigar mais para tentar identificar a figura misteriosa. Andrew retornou ao local após prometer aos seguidores que tentaria obter imagens mais nítidas. No entanto, não havia sinal da figura misteriosa. Determinado, Dawson voltou à área, mas enquanto dirigia no Parque Nacional de Jasper, foi parado por um suposto agente do governo que alegou invasão. No dia seguinte, ele continuou a procurar na área, mas foi parado mais uma vez na mesma estrada do dia anterior, onde encontrou o mesmo agente que mais uma vez o instruiu a voltar. Andrew persistiu e postou o que ele alegou ser um objeto voador não identificado. Andrew ficou ausente das redes sociais por semanas, preocupando seus seguidores. Ele retornou postando o vídeo sendo perseguido, revelando que estava sendo observado por um veículo não identificado. Ele parecia realmente assustado no vídeo seguinte. Dê uma olhada. O cara está aqui de novo? Sim, isso é. O que está acontecendo? A estrada está fechada, dê a volta. Sério? Sim, por favor, dê a volta. Ok. Acho que é o mesmo veículo de... Depois deste vídeo,
Andrew sumiu das redes sociais por algumas semanas antes de voltar com esta atualização. Eu não desapareci, apenas estive ocupado com a vida e não consegui postar para atualizar vocês. Então agora vou dar uma atualização oficial do que tem acontecido. Desculpe decepcionar vocês, mas todos os vídeos que eu posto, todos os vídeos que eu postei foram roteirizados. Eles são apenas falsos. Eram estritamente para entretenimento. Os comentários dispararam, e muitos acreditaram que ele havia sido coagido por agentes do governo, que ele dizia estarem o seguindo, a dizer que tudo era falso. Os comentaristas também acreditavam que havia outra pessoa no vídeo, coagindo-o a dizer aquelas coisas. 10 dias depois, ele postou este vídeo gravado no escuro. Talvez eu nunca mais poste por aqui. Meus vídeos, eles não eram falsos. No dia seguinte, ele postou este. O que é isso? Após a postagem do vídeo, Andrew fez uma pausa e retornou semanas depois com seus vídeos diários, sem mencionar a perseguição ou os mistérios encontrados. Tony Markel, apresentador do podcast Confessionals, contatou Andrew no Instagram sobre uma possível entrevista. Quando Andrew respondeu, Tony questionou se os vídeos eram reais ou uma brincadeira. Andrew respondeu que tudo é falso. Tony então perguntou por quê. O que você viu? Para o qual Andrew respondeu que não podia discutir e insistiu que nunca aconteceu, e alertou Tony para não se comunicar com ele e instou-o a ficar seguro. Nos meses seguintes, Andrew parecia querer superar o mistério da montanha e seguir com sua vida. Mas infelizmente isso parecia impossível. Em 1º de julho de 2022, a morte de Andrew foi anunciada no Kampal River Mirror. Ele supostamente tirou a própria vida aos 34 anos. A especulação aumentou online. Sua morte foi apenas uma coincidência, ou foi mais um caso de um denunciante que desaparece misteriosamente, o que Andrew testemunhou naquela montanha. Por que ele estava sendo seguido? Ele descobriu algo tão secreto que as agências governamentais sentiram a necessidade de silenciá-lo. Ou tudo era uma farsa? Acredita-se que Andrew foi confrontado pelos infames, mas ainda não identificados, homens de preto. Esses agentes secretos do governo são rumores de questionar, intimidar, assediar e até ameaçar testemunhas que viram coisas que o governo quer manter escondido do público. Algumas alegações sugerem que eles podem ir tão longe a ponto de apagar as memórias das testemunhas para garantir o silêncio ou até fazê-las desaparecer para sempre, como é supostamente o caso com Andrew Dawson. O que você acha disso? Não há ouro em Fort Knox. Fort Knox é famoso por guardar segredos, mas o maior de todos é a real quantidade de ouro armazenada dentro do famoso depósito dos Estados Unidos da América, se é que há algum. Fort Knox é uma base militar sigilosa do Exército dos Estados Unidos da América em Kentucky. A estrutura é feita de granito, revestida com concreto e reforçada com aço para resistir aos ataques mais ferozes. No interior, há um bunker altamente fortificado, cercado por fortes grades de aço e vários sistemas de alarme. O telhado é à prova de bombas e protegido por helicópteros Apache. Diz-se que a instalação contém e protege milhões de onças de ouro. A falta de comprovação sobre o que está armazenado lá gerou inúmeras teorias da conspiração. As dúvidas sobre a presença de ouro em Fort Knox persistem há anos, mas os rumores foram reacendidos recentemente, devido a comentários de Donald Trump e Elon Musk. Em 20 de fevereiro de 2025, Trump sugeriu que visitaria Fort Knox para verificar a existência do ouro, afirmando: "Vamos abrir as portas. Vou ver se temos ouro lá. Queremos descobrir se alguém roubou o ouro em Fort Knox." Musk também propôs uma inspeção ao vivo do local. As declarações causaram alvoroço entre teóricos da conspiração e levantaram questionamentos sobre a real quantidade de ouro ainda armazenada em Fort Knox, com rumores de que a maior parte, ou todo o ouro, sumiu. O cofre de ouro em Fort Knox foi construído em 1935 para proteger o ouro da América
durante um período de crescente incerteza global. Fort Knox foi escolhido como local por ser um pequeno posto do exército e ter terreno montanhoso, tornando-o menos vulnerável a ataques aéreos. Em 1937, o ouro foi transportado para Fort Knox em um trem de 9 vagões especialmente projetado, protegido pela 7ª Brigada de Cavalaria dos Estados Unidos da América. Diz-se que Fort Knox possui 147 milhões e 300 mil onças de ouro, avaliadas em 6 bilhões e 200 milhões. Esse valor vem de um preço fixo do ouro de $42 por onça, estabelecido em 1973. Considerando o valor de mercado atual, o ouro em Fort Knox valeria aproximadamente 274 bilhões de dólares. Mas há dúvidas sobre se todo o ouro ainda está em Fort Knox. Alguns acreditam que as barras de ouro possam realmente ser tijolos de tungstênio pintados para parecerem ouro. Eles alegam que o governo vendeu secretamente o ouro real anos atrás para influenciar os mercados de commodities, baixando os preços do ouro e fortalecendo o dólar americano. O governo, no entanto, discorda fortemente, afirmando que o Tesouro dos Estados Unidos da América realiza auditorias anuais em Fort Knox para garantir a segurança do ouro, embora só possamos acreditar na palavra deles. As oportunidades de visitar Fort Knox são muito limitadas. Somente pessoas autorizadas, como auditores do Tesouro dos Estados Unidos da América ou o presidente, têm acesso à instalação. Franklin Roosevelt foi o único presidente dos Estados Unidos da América a visitar o cofre de ouro em 1943 para inspecionar as reservas. Sua visita teria sido a única vez que o cofre foi aberto para alguém não autorizado. Porém, em 2017, as teorias da conspiração sobre o ouro desaparecido atingiram um pico tão alto que o secretário do Tesouro, Stephen Mnuchin, fez uma rara visita oficial a Fort Knox, junto com vários funcionários eleitos. Stephen e sua delegação supostamente olharam rapidamente apenas um dos 13 compartimentos do cofre de Fort Knox, levando alguns a rotular a visita como uma estranha manobra de relações públicas sem propósito claro. Porém, ele tuitou depois, feliz que o ouro está seguro. Mas está. As fotos granuladas em preto e branco não acalmaram as conspirações, na verdade, causaram mais suspeita. Fort Knox já guardou mais do que ouro ao longo dos anos. Devido ao sigilo da instalação, algumas teorias da conspiração especulam sobre o que mais poderia estar armazenado lá, incluindo possíveis evidências de vida extraterrestre. Esperamos que Donald Trump inspecione Fort Knox como prometido, pois pode descobrir outros mistérios intrigantes. Se ele poderá compartilhá-los com o público, no entanto, é outra questão. Líderes nazistas de alta patente fugiram para Nova Schwaberland após a Segunda Guerra Mundial. As teorias da conspiração vão de absurdas a plausíveis, e esta próxima se encontra em algum ponto intermediário. Apesar de plausível, parece bastante improvável. Vai assim. Após a Segunda Guerra Mundial, oficiais nazistas de alta patente foram julgados e punidos por seus crimes em Nuremberg. Porém, nem todos confrontaram a justiça, conseguindo escapar pela chamada linha de rato. As linhas de rato eram rotas de fuga usadas por nazistas alemães e outros fascistas que fugiam da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Essas rotas levavam principalmente a refúgios na Argentina, mas também se conectavam a países como Paraguai, Brasil, Uruguai, além dos Estados Unidos, Canadá e várias outras nações nas Américas e na Europa. Os países sul-americanos eram destinos atraentes para os nazistas em fuga devido às políticas de imigração acolhedoras, sendo opções atraentes para vários refugiados, incluindo aqueles com passados questionáveis. Algumas das figuras mais notórias da Alemanha nazista, como Josef Mengele, o infame médico de Auschwitz, e Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto, utilizaram essas rotas. Eichmann foi finalmente capturado na Argentina por agentes israelenses, julgado por seus crimes e executado em 1962, mas Mengele evitou a captura e viveu até 1979. Certamente, muitos criminosos de guerra usaram essa rota para fugir da justiça. Porém, há quem acredite que alguns nazistas escaparam da justiça por outros meios. Sugere-se que durante e após a Segunda Guerra Mundial, os alemães migraram para a Antártica, estabelecendo bases militares e habitando uma caverna subterrânea. Há até sugestões de que a Terra pode ser oca, e que a base está situada dentro de um enorme vazio subterrâneo, conhecido como Agatha, que contém vastos recursos,
incluindo água e vegetação. A razão para escolher a Antártica é que é um dos poucos locais onde o acesso a essas cavernas era possível. A teoria da base nazista na Antártica surge do interesse que os nazistas mostraram pela Antártica na década de 30. Em dezembro de 1938, Hitler enviou uma expedição para explorar e reivindicar uma região da Antártica para o Terceiro Reich. O objetivo oficial era construir uma estação baleeira para reduzir a dependência alemã da importação de óleo de baleia da Noruega, enquanto o país se preparava para a guerra. Eles desembarcaram em uma área recém-reivindicada pela Noruega. Eles mapearam a região, plantaram bandeiras nazistas e até jogaram suásticas de ferro de aviões. A área foi nomeada Neuschwabenland, em homenagem ao seu navio. No final, a reivindicação nazista ao território foi abandonada em 1945 e nenhuma base permanente ou estação baleeira foi estabelecida no local. Porém, teóricos da conspiração acreditam que não se vêem bases visíveis porque os alemães as construíram no subsolo. Acredita-se que a base foi preparada como rota de fuga para os nazistas, caso perdessem a guerra. Alguns acreditam que Hitler não se suicidou no Führerbunker em Berlim, mas sim foi escondido em um submarino e dirigiu-se para a base subterrânea que havia sido preparada anos antes. Hoje, teóricos da conspiração estão convencidos de que a base ainda existe, e os alemães a usam para conduzir experimentos com tecnologia extraterrestre abandonada e a próxima geração de nazistas. Alega-se que a Operação High Jump, um exercício militar americano para preparar tropas para uma possível guerra no Ártico, foi na verdade um ataque a uma suposta base nazista subterrânea descoberta. No entanto, a operação terminou abruptamente, depois que as forças americanas foram detidas por OVNIs nazistas, com baixas citadas como evidência deste encontro. Notavelmente, o segundo e terceiro argumentos estão interligados. A Operação High Jump supostamente confirma a existência da base nazista, o que justifica a presença dos americanos na Antártica, inicialmente. O que você acha disso? É isso para este vídeo. Obrigado por assistir e nos diga qual conspiração você acha mais plausível abaixo. Cuide-se, até a próxima.